De quanta terra um homem precisa, de Léo Tolstói, entregue a você em formato de audiolivro por meio de aventuras audíveis. Capítulo 1. Uma irmã mais velha veio visitar sua irmã mais nova no campo. O mais velho era casado com um comerciante da cidade, o mais novo com um camponês da aldeia. Enquanto as irmãs conversavam tomando chá, a mais velha começou a se gabar das vantagens da vida na cidade, dizendo como viviam ali confortavelmente, como se vestiam bem, que roupas finas seus filhos usavam, que coisas boas comiam e bebiam e como ela ia ao teatro, passeios e entretenimentos. A irmã mais nova ficou irritada e, por sua vez, menosprezou a vida de um comerciante e defendeu a de um camponês. Eu não mudaria meu modo de vida pelo seu, disse ela. Podemos viver de maneira difícil, mas pelo menos estamos livres de ansiedade. Você vive com melhor estilo do que nós, mas embora muitas vezes ganhe mais do que precisa, é muito provável que perca tudo o que tem. Você conhece o provérbio: perda e ganho são irmãos dois. Muitas vezes acontece que as pessoas que são ricas num dia mendigam o pão no dia seguinte. Nosso caminho é mais seguro. Embora a vida de um camponês não seja gorda, é longa. Nunca ficaremos ricos, mas sempre teremos o suficiente para comer. A irmã mais velha disse com escárnio: basta? Sim, se você gosta de dividir com os porcos e os bezerros. O que você sabe sobre elegância ou boas maneiras? Por mais que seu bom homem seja escravo, você morrerá enquanto vive, em um monte de esterco, e seus filhos também. Bem, e daí? Respondeu o mais novo. É claro que nosso trabalho é áspero e grosseiro. Mas, por outro lado, é certo, e não precisamos nos curvar diante de ninguém. Mas vocês, em suas cidades, estão cercados de tentações. Hoje tudo pode estar certo, mas amanhã o maligno pode tentar seu marido com cartas, vinho ou mulheres, e tudo irá à ruína. Essas coisas não acontecem com bastante frequência? Paon, o dono da casa, estava deitado em cima do forno e ouvia a conversa das mulheres. É perfeitamente verdade, pensou ele. Ocupados como estamos desde a infância cultivando a mãe terra, nós, camponeses, não temos tempo para permitir que qualquer bobagem se instale em nossas cabeças. Nosso único problema é que não pousamos o suficiente. Se eu tivesse bastante terra, não teria medo do próprio diabo. As mulheres terminaram o chá, conversaram um pouco sobre roupas, depois recolheram os utensílios do chá e deitaram-se para dormir. Mas o diabo estava sentado atrás do forno e ouviu tudo o que foi dito. Ele ficou satisfeito por a esposa do camponês ter levado o marido a se gabar e por ele ter dito que, se tivesse bastante terra, não temeria o próprio diabo. Tudo bem, pensou o diabo. Teremos uma briga. Eu lhe darei terras suficientes, e por meio dessa terra eu colocarei você em meu poder. Capítulo 2. Perto da aldeia vivia uma senhora, pequena proprietária de terras, que possuía uma propriedade de cerca de 300 hectares. Ela sempre viveu em boas relações com os camponeses, até contratar como mordomo um velho soldado, que passou a cobrar multas do povo. Por mais cuidadoso que Paon tentasse ser, acontecia repetidas vezes que ora um cavalo dele se metia entre a veia da senhora, ora uma vaca se extraviava no jardim dela, ora seus bezerros encontravam o caminho para os prados dela, e ele sempre tinha que pagar uma multa. Paon pagou, mas resmungou e, voltando para casa irritado, foi rude com a família. Durante todo aquele verão, Paon teve muitos problemas por causa desse administrador, e ele ficou até feliz quando o inverno chegou e o gado teve que ser colocado no estábulo. Embora ele relutasse com a forragem quando eles não pudessem mais pastar nas pastagens, pelo menos ele estava livre de ansiedade em relação a eles. No inverno, chegou a notícia de que a senhora iria vender suas terras e que o dono da pousada na estrada estava negociando isso. Quando os camponeses ouviram isto, ficaram muito alarmados. Bem, pensaram eles, se o estalajadeiro ficar com a terra, ele nos preocupará com multas piores do que o administrador da senhora. Todos nós dependemos dessa propriedade. Então os camponeses foram em nome da sua comuna e pediram à senhora que não vendesse a terra ao estalajadeiro, oferecendo a ela um preço melhor por eles mesmos. A senhora concordou em deixá-los ficar com ele. Então os camponeses tentaram fazer com que a comuna comprasse toda a propriedade, para que pudesse ser propriedade de todos em comum. Eles se reuniram 2 vezes para discutir o assunto, mas não conseguiram resolver o assunto. O maligno semeou a discórdia entre eles, e eles não conseguiram chegar a um acordo.
Decidiram então comprar o terreno individualmente, cada um de acordo com suas posses, e a senhora concordou com esse plano assim como com o outro. Logo Paum soube que um vizinho estava comprando 50 acres e que a senhora havia consentido em aceitar metade em dinheiro e esperar um ano pela outra metade. Paum sentiu inveja. Olhe só, pensou ele, as terras estão todas sendo vendidas e não receberei nada delas. Então ele falou com sua esposa. Outras pessoas estão comprando, disse ele, e também devemos comprar cerca de 20 acres. A vida está se tornando impossível. Esse administrador está simplesmente nos esmagando com suas multas. Então eles juntaram suas cabeças e pensaram em como conseguiriam comprá-lo. Eles tinham 100 rublos guardados. Venderam um potro e metade das suas abelhas, contratou um de seus filhos como trabalhador e recebeu seu salário adiantado. Peguei o restante emprestado de um cunhado e assim juntei metade do dinheiro da compra. Feito isso, Paum escolheu uma fazenda de 40 acres, parte dela arborizada, e foi até a senhora para negociá-la. Eles chegaram a um acordo e ele apertou a mão dela e pagou-lhe um depósito adiantado. Depois foram à cidade e assinaram a escritura. Ele paga metade do preço inicial e compromete-se a pagar o restante dentro de 2 anos. Então agora Paum tinha suas próprias terras. Ele pegou sementes emprestadas e semeou-as na terra que comprou. A colheita foi boa e em um ano ele conseguiu saldar as dívidas tanto com a senhora quanto com o cunhado. Então ele se tornou proprietário de terras, arando e semeando sua própria terra, produzindo feno em sua própria terra, cortando suas próprias árvores e alimentando seu gado em seu próprio pasto. Quando ele saía para arar seus campos, ou para observar seu milho crescendo, ou seus prados, seu coração se enchia de alegria. A grama que crescia e as flores que ali desabrochavam pareciam-lhe diferentes de todas as que cresciam em outros lugares. Anteriormente, quando ele passou por aquela terra, ela parecia igual a qualquer outra terra, mas agora parecia bem diferente. Capítulo 3. Então Paum estava bem contente, e tudo teria dado certo se os camponeses vizinhos não tivessem invadido seus campos de milho e prados. Ele apelou para eles de maneira muito civilizada, mas eles continuaram. Agora os pastores comunitários deixariam as vacas da aldeia desgarradas em seus prados, então os cavalos do pasto noturno se juntavam ao seu milho. Paum os expulsou repetidas vezes, perdoou seus donos e por muito tempo se absteve de processar qualquer um. Mas finalmente perdeu a paciência e queixou-se ao tribunal distrital. Ele sabia que era a falta de terra dos camponeses, e nenhuma intenção maligna da parte deles, que causava o problema, mas ele pensou: não posso continuar ignorando isso, ou eles destruirão tudo o que tenho. Eles devem aprender uma lição. Então ele os levantou, deu-lhes uma lição e depois outra, e 2 ou 3 camponeses foram multados. Depois de um tempo, Paum os vizinhos começaram a guardar rancor dele por isso e, de vez em quando, deixavam o gado em suas terras de propósito. Um camponês até entrou na floresta de Paum à noite e cortou 5 tilhas novas para tirar a casca. Paum, passando pela floresta um dia, notou algo branco. Ele se aproximou e viu os troncos despidos caídos no chão, e perto deles estavam os tocos, onde a árvore estivera. Paum ficou furioso. Se ele tivesse cortado apenas um aqui e ali, já teria sido bastante ruim, pensou Paum, mas o malandro na verdade cortou um touceiro inteiro. Se eu pudesse descobrir quem fez isso, eu pagaria a ele. Ele quebrou a cabeça para saber quem poderia ser. Finalmente ele decidiu: deve ser Simon, ninguém mais poderia ter feito isso. Ele foi até a casa de Simão para dar uma olhada, mas não encontrou nada, e só teve uma cena de raiva. No entanto, agora ele tinha mais certeza do que nunca de que Simon havia cometido o crime e apresentou queixa. Simão foi convocado. O caso foi julgado e julgado novamente e, no final, Simon foi absolvido, não havendo provas contra ele. Paum sentiu-se ainda mais ofendido e soltou sua raiva sobre o ancião e os juízes. Você deixa os ladrões untarem suas mãos, disse ele. Se vocês fossem pessoas honestas, não deixariam um ladrão sair em liberdade. Então Paum brigou com os juízes e com seus vizinhos. Ameaças de queimar seu prédio começaram a ser proferidas. Assim, embora Paum tivesse mais terras, a sua posição na comuna era muito pior do que antes. Nessa época, correu um boato de que muitas pessoas estavam se mudando para novas partes. Não há necessidade de eu sair da minha terra, pensou Paum.
Mas alguns dos outros poderiam deixar a nossa aldeia e então haveria mais espaço para nós. Eu mesmo assumiria o controle das terras deles e aumentaria um pouco minha propriedade. Eu poderia então viver mais à vontade. Do jeito que está, ainda estou muito apertado para me sentir confortável. Um dia, Paon estava sentado em casa, quando um camponês que passava pela aldeia apareceu. Ele foi autorizado a passar a noite e o jantar foi servido a ele. Paon conversou com esse camponês e perguntou de onde ele vinha. O estranho respondeu que vinha de além do Volga, onde trabalhava. Uma palavra levou a outra, e o homem continuou dizendo que muitas pessoas estavam se estabelecendo naquela região. Ele contou como algumas pessoas da sua aldeia se estabeleceram ali. Eles aderiram à comuna e receberam 25 acres por homem. A terra era tão boa, disse ele, que o centeio nela semeado crescia até a altura de um cavalo e era tão grosso que 5 cortês de uma foice formavam um feixe. Um camponês, disse ele, não trouxera nada consigo além das próprias mãos, e agora tinha 6 cavalos e 2 vacas. O coração de Paon se acendeu de desejo. Ele pensou, por que eu deveria sofrer neste buraco estreito, se alguém pode viver tão bem em outro lugar? Vou vender minha terra e minha casa aqui, e com o dinheiro vou começar de novo lá e conseguir tudo novo. Neste lugar lotado sempre se tem problemas. Mas primeiro preciso descobrir tudo sozinho. Perto do verão ele se preparou e começou. Ele desceu o Volga em um navio a vapor até Samara, depois caminhou mais 300 quilômetros a pé e finalmente chegou ao local. Foi exatamente como o estranho havia dito. Os camponeses tinham bastante terra, cada homem tinha 25 acres de terra comunal dados a ele para seu uso, e qualquer um que tivesse dinheiro poderia comprar, além disso, por 50 centavos o acre, tanta terra boa e perfeita quanto quisesse. Tendo descoberto tudo o que desejava saber, Paon voltou para casa com a chegada do outono e começou a vender seus pertences. Ele vendeu suas terras com lucro, vendeu sua propriedade e todo o seu gado e deixou de ser membro da comuna. Ele só esperou até a primavera e então partiu com sua família para o novo assentamento. Capítulo 4. Assim que Paon e sua família chegaram à sua nova residência, ele solicitou admissão na comuna de uma grande aldeia. Ele deu um presente aos anciãos e obteve os documentos necessários. Foram-lhe dadas 5 partes de terra comunal para uso próprio e de seus filhos, isto é, 125 acres, não totalmente, mas em campos diferentes, além do uso da pastagem comunal. Paon construiu os prédios de que precisava e comprou gado. Só das terras comunais ele tinha 3 vezes mais do que na sua antiga casa, e a terra era uma boa terra de milho. Ele estava 10 vezes melhor do que antes. Ele tinha muitas terras aráveis e pastagens e podia manter quantas cabeças de gado quisesse. No início, na agitação de construir e se estabelecer, Paon ficou satisfeito com tudo, mas quando se acostumou começou a pensar que mesmo aqui não tinha terra suficiente. No primeiro ano, ele semeou trigo na sua parte da terra comunal e teve uma boa colheita. Ele queria continuar a semear trigo, mas não tinha terras comunais suficientes para o efeito e o que já tinha usado não estava disponível, pois nessas regiões o trigo só é semeado em solo virgem ou em pousio. É semeado por 1 ou 2 anos e depois a terra fica em pousio até ficar novamente coberta de grama da pradaria. Havia muitos que desejavam essas terras e não havia o suficiente para todos, então as pessoas discutiram sobre isso. Aqueles que estavam em melhor situação queriam-no para cultivar trigo, e aqueles que eram pobres queriam alugá-lo aos negociantes, para que pudessem angariar dinheiro para pagar os seus impostos. Paon queria semear mais trigo, então ele alugou um terreno de um negociante por 1 ano. Ele semeou muito trigo e teve uma boa colheita, mas a terra ficava muito longe da aldeia e o trigo teve de ser transportado por mais de 16 quilômetros. Depois de algum tempo, Paon percebeu que alguns camponeses comerciantes viviam em fazendas separadas e enriqueciam, e ele pensou, se eu comprasse alguma terra perfeita e tivesse uma propriedade nela, seria uma coisa completamente diferente. Então tudo ficaria bonito e compacto. A questão da compra de terras perfeitas lhe ocorreu repetidas vezes. Ele continuou da mesma forma por 3 anos, alugar terras e semear trigo. As estações correram bem e as colheitas foram boas, de modo que ele começou a juntar dinheiro. Ele poderia ter continuado a viver contente, mas cansou-se de ter que alugar terras de outras pessoas todos os anos e de lutar por elas.
Onde quer que houvesse boa terra disponível, os camponeses corriam para ela e ela era tomada imediatamente, de modo que, a menos que você fosse esperto, não conseguiria nenhuma. Aconteceu no terceiro ano que ele e um negociante alugaram juntos um pedaço de pasto de alguns camponeses, e eles já tinham arado, quando houve alguma disputa, e os camponeses recorreram à lei sobre isso, e as coisas caíram de modo que o trabalho foi todo perdido. Se fosse minha própria terra, pensou Paon, eu seria independente e não haveria todo esse desconforto. Então Paon começou a procurar terras que pudesse comprar, e ele se deparou com um camponês que havia comprado 1.300 acres, mas que, tendo entrado em dificuldades, estava disposto a vender novamente barato. Paon negociou e pechinchou com ele, e finalmente acertaram o preço em 1.500 rublos, parte em dinheiro e parte para pagar mais tarde. Eles já haviam praticamente resolvido o assunto, quando um negociante que passava um dia parou no Paons para comprar comida para seu cavalo. Ele tomou chá com Paon e eles conversaram. O negociante disse que estava voltando da terra dos Basquirs, muito longe, onde comprou 13.000 acres de terra, tudo por 1.000 rublos. Paon interrogou ainda mais e o comerciante disse: tudo o que precisamos fazer é fazer amizade com os chefes. Distribuí cerca de 100 rublos em roupões e tapetes, além de uma caixa de chá, e dei vinho a quem o bebesse, e consegui o terreno por menos de 2 centavos o acre. E ele mostrou a Paon os títulos de propriedade, dizendo: a terra fica perto de um rio, e toda a pradaria é solo virgem. Paon encheu de perguntas, e o comerciante disse: há mais terra lá do que você poderia cobrir se caminhasse um ano, e tudo pertence aos Basquirs. Eles são tão simples quanto ovelhas, e a terra pode ser obtida quase de graça. Agora, pensou Paon, com meus 1.000 rublos, por que deveria eu obter apenas 1.300 acres e ainda me sobrecarregar com uma dívida? Se eu levar isso para fora, posso conseguir mais de 10 vezes mais pelo dinheiro. Capítulo 5. Paon perguntou como chegar ao local e, assim que o comerciante o deixou, preparou-se para ir pessoalmente. Ele deixou sua esposa para cuidar da propriedade e começou sua jornada levando seu homem com ele. Pararam numa cidade no caminho e compraram uma caixa de chá, um pouco de vinho e outros presentes, como o comerciante havia aconselhado. Eles continuaram andando até percorrerem mais de 500 quilômetros e, no sétimo dia, chegaram a um local onde os Basquirs haviam montado suas tendas. Foi tudo exatamente como o comerciante havia dito. O povo vivia nas estepes, à beira do rio, em tendas cobertas de feltro. Eles não cultivavam a terra nem comiam pão. Seu gado e cavalos pastavam em rebanhos nas estepes. Os potros eram amarrados atrás das tendas e as éguas eram levadas até eles 2 vezes por dia. As éguas eram ordenhadas e do leite era feito o cumis. Eram as mulheres que preparavam o cumis e também faziam o queijo. Para os homens, beber cumis e chá, comer carneiro e tocar flauta era tudo o que lhes importava. Eram todos robustos e alegres e, durante todo o verão, nunca pensaram em trabalhar. Eles eram bastante ignorantes e não sabiam russo, mas eram bastante bem-humorados. Assim que avistaram Paon, saíram das tendas e reuniram-se em torno do visitante. Um intérprete foi encontrado e Paon disse-lhes que tinha vindo para algum lugar. Os Basquirs pareciam muito contentes, pegaram Paon e o levaram para uma das melhores tendas, onde o fizeram sentar em algumas almofadas colocadas sobre um tapete, enquanto se sentavam ao seu redor. Deram-lhe chá e cumis, mataram uma ovelha e deram-lhe carneiro para comer. Paon tirou presentes de seu carrinho e os distribuiu entre os Basquirs, e dividiu entre eles o chá. Os Basquirs ficaram maravilhados. Eles conversaram muito entre si e depois pediram ao intérprete que traduzisse. Eles querem lhe dizer, disse o intérprete, que gostam de você e que é nosso costume fazer tudo o que pudermos para agradar um convidado e retribuir-lhe os presentes. Você nos deu presentes, agora diga-nos quais das coisas que possuímos mais lhe agradam, para que possamos apresentá-las a você. O que mais me agrada aqui, respondeu Paon, é a sua terra. Nossa terra está lotada e o solo está esgotado, mas você tem muita terra e é uma boa terra. Nunca vi nada parecido. O intérprete traduziu. Os Basquirs conversaram um pouco entre si. Paon não conseguia entender o que diziam, mas viu que se divertiam muito e gritavam e riam. Então eles ficaram em silêncio e olharam para Paon enquanto o intérprete dizia: eles querem que eu lhe diga que em troca de seus presentes eles terão prazer em lhe dar a terra que você quiser. Você só precisa apontá-lo com a mão e ele será seu.
Os Bashkirs conversaram novamente por um tempo e começaram a discutir. Paum perguntou sobre o que eles estavam discutindo, e o intérprete disse-lhe que alguns deles achavam que deveriam perguntar ao seu chefe sobre as terras e não agir na sua ausência, enquanto outros achavam que não havia necessidade de esperar pelo seu retorno. Capítulo 6. Enquanto os Bashkirs disputavam, um homem com um grande boné de pele de raposa apareceu em cena. Todos ficaram em silêncio e se levantaram. O intérprete disse: "Este é o nosso chefe." Paum imediatamente pegou o melhor roupão e 5 libras de chá e ofereceu ao chefe. O chefe aceitou-os e sentou-se no lugar de honra. Os Bashkirs imediatamente começaram a lhe contar alguma coisa. O chefe ouviu um pouco, depois fez sinal com a cabeça para que se calassem e, dirigindo-se a Paum, disse em russo: "Bem, que assim seja. Escolha o pedaço de terreno que desejar, nós temos bastante. Como posso pegar o quanto quiser?" Pensou Paum. Preciso conseguir uma escritura para torná-lo seguro, ou então eles podem dizer: "É seu", e depois podem retirá-lo novamente. "Obrigado por suas amáveis palavras", disse ele em voz alta. "Você tem muita terra e eu só quero um pouco. Mas gostaria de ter certeza de qual parte é minha. Não poderia ser medido e entregue a mim? A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Vocês, pessoas boas, me dão isso, mas seus filhos podem querer tirá-lo novamente." "Você está certo", disse o chefe. "Nós vamos passar para você. Ouvi dizer que um negociante esteve aqui", continuou Paum, "e que você também lhe deu um pequeno terreno e assinou títulos de propriedade para esse efeito. Eu gostaria que fosse feito da mesma maneira." O chefe entendeu. "Sim", respondeu ele, "isso pode ser feito facilmente. Temos um escriba e iremos à cidade com você e selaremos a escritura devidamente." "E qual será o preço?" perguntou Paum. "Nosso preço é sempre o mesmo, 1000 rublos por dia." Paum não entendeu. "Um dia? Que medida é essa? Quantos acres seriam?" "Não sabemos como calcular isso", disse o chefe. "Vendemos por dia. Tanto quanto você puder andar em pé por dia é seu, e o preço é 1000 rublos por dia." Paum ficou surpreso. "Mas em um dia você pode contornar uma grande extensão de terra", disse ele. O chefe riu. "Tudo será seu", disse ele. "Mas há uma condição: se você não retornar no mesmo dia ao local de onde partiu, seu dinheiro estará perdido." "Mas como posso marcar o caminho que percorri?" "Ora, iremos a qualquer lugar que você quiser e ficaremos lá. Você deve começar desse ponto e fazer sua ronda, levando uma pá com você. Onde achar necessário, deixe uma marca. A cada curva, cave um buraco e empilhe a grama, depois andaremos com um arado de buraco em buraco. Você pode fazer um circuito tão grande quanto desejar, mas antes do pôr do sol você deve retornar ao local de onde começou. Toda a terra que você cobrir será sua." Paum ficou encantado. Decidiu-se começar cedo na manhã seguinte. Conversaram um pouco e, depois de beberem mais cumis e comerem mais carneiro, tomaram chá novamente e então a noite chegou. Eles deram a Paum um colchão de penas para dormir, e os Bashkirs se dispersaram durante a noite, prometendo se reunir na manhã seguinte, ao amanhecer, e partir antes do nascer do sol até o local designado. Capítulo 7. Paum estava deitado no colchão de penas, mas não conseguia dormir. Ele continuou pensando na terra. "Que grande área vou marcar?" pensou ele. "Posso facilmente percorrer 35 milhas por dia. Os dias agora são longos e, num circuito de 35 milhas, quanta terra haverá? Venderei as terras mais pobres ou as alugarei aos camponeses, mas escolherei as melhores e as cultivarei. Comprarei 2 juntas de bois e contratarei mais 2 trabalhadores. Cerca de 150 acres serão de terra arada, e no resto eu pastorearei o gado." Paum ficou acordado a noite toda e cochilou pouco antes do amanhecer. Mal seus olhos estavam fechados quando ele teve um sonho. Ele pensou que estava deitado na mesma tenda e ouviu alguém rindo lá fora. Ele se perguntou quem poderia ser, levantou-se e saiu, e viu o chefe Bashkir sentado em frente à tenda segurando seu lado e rolando de tanto rir. Aproximando-se do chefe, Paum perguntou: "Do que você está rindo?" Mas ele viu que não era mais o chefe, mas sim o negociante que havia passado recentemente em sua casa e lhe contado sobre o terreno. Exatamente quando Paum ia perguntar: "Você está aqui há muito tempo?"
Ele viu que não era o negociante, mas o camponês que havia subido do Volga, há muito tempo, para a antiga casa de Paon. Então ele viu que também não era o camponês, mas o próprio diabo com cascos e chifres, sentado ali e rindo, e diante dele estava um homem descalço, prostrado no chão, apenas com calças e camisa. E Paon sonhou que olhava com mais atenção para ver que tipo de homem estava ali deitado, e viu que o homem estava morto, e que era ele mesmo. Ele acordou horrorizado. Que coisa se sonha, pensou ele. Olhando em volta, viu pela porta aberta que o amanhecer estava nascendo. É hora de acordá-los, pensou ele. Devíamos estar começando. Ele se levantou, despertou seu homem, que estava dormindo em sua carroça, ordenou-lhe que se arreasse, e foi ligar para os basquirs. É hora de ir para a estepe medir a terra, disse ele. Os basquirs levantaram-se e reuniram-se, e o chefe veio também. Então começaram a beber cumis novamente e ofereceram chá a Paon, mas ele não quis esperar. Se quisermos ir, vamos. Já é hora, disse ele. Capítulo 8. Os basquirs se prepararam e todos começaram, alguns montados em cavalos e outros em carroças. Paon dirigiu sua pequena carroça com seu criado e levou uma pá consigo. Quando chegaram à estepe, o vermelho da manhã começava a brilhar. Eles subiram uma colina, chamada pelos basquirs de Chicã, e, desmontando de suas carroças e cavalos, reuniram-se em um local. O chefe aproximou-se de Paon e estendeu o braço para a planície. Veja, disse ele, tudo isso, até onde seus olhos alcançam, é nosso. Você pode ficar com a parte que quiser. Os olhos de Paon brilhavam, era tudo terra virgem, plana como a palma da mão, negra como a semente de uma papoula, e nas cavidades cresciam diferentes tipos de ervas até o peito. O chefe tirou o gorro de pele de raposa, colocou-o no chão e disse: essa vai ser a marca. Comece daqui e volte aqui novamente. Toda a terra que você percorrer será sua. Paon tirou o dinheiro e colocou na tampa. Então ele tirou o casaco, permanecendo com o casaco sem mangas. Ele desabotoou o cinto e amarrou-o bem abaixo da barriga, colocou um saquinho de pão no peito do casaco e amarrou um frasco de água no cinto, puxou a parte superior das botas, tirou a pá do homem. E estava pronto para começar. Ele considerou por alguns momentos que caminho deveria seguir, era tentador em todos os lugares. Não importa, concluiu ele, irei em direção ao sol nascente. Ele virou o rosto para o leste, espreguiçou-se e esperou que o sol aparecesse acima da borda. Não devo perder tempo, pensou ele, e é mais fácil caminhar enquanto ainda está fresco. Os raios do sol mal haviam brilhado no horizonte, quando Paon, carregando a pá no ombro, desceu para a estepe. Paon começou a andar nem devagar nem rápido. Depois de percorrer 1000 metros, parou, cavou um buraco e colocou pedaços de grama uns sobre os outros para torná-lo mais visível. Então ele continuou, e agora que havia superado a rigidez, ele acelerou o passo. Depois de um tempo ele cavou outro buraco. Paon olhou para trás. O outeiro podia ser visto distintamente à luz do sol, com as pessoas nele e os pneus reluzentes das cambalhotas. Com uma estimativa aproximada, Paon concluiu que havia caminhado 5 quilômetros. Estava ficando mais quente, ele tirou o sobretudo, jogou-o sobre os ombros e continuou a andar. Estava bastante quente agora, ele olhou para o sol, era hora de pensar no café da manhã. O primeiro turno está feito, mas são 4 por dia e ainda é muito cedo para mudar. Mas vou apenas tirar as botas, disse ele para si mesmo. Sentou-se, tirou as botas, enfiou-as no cinto e seguiu em frente. Foi fácil caminhar agora. Continuarei por mais 3 milhas, pensou ele, e depois virarei à esquerda. A mancha é tão boa que seria uma pena perdê-la. Quanto mais se avança, melhor parece a terra. Ele seguiu em frente por um tempo e, quando olhou em volta, o outeiro mal era visível e as pessoas que estavam nele pareciam formigas pretas, e ele pôde ver algo brilhando ali ao sol. Ah, pensou Paon, já fui longe o suficiente nesta direção, é hora de virar. Além disso, estou suando regularmente e com muita sede. Ele parou, cavou um buraco grande e amontoou pedaços de grama. Em seguida, desamarrou o cantil, tomou um gole e depois virou bruscamente para a esquerda. Ele continuou e continuou, a grama estava alta e fazia muito calorimetria. Paon começou a ficar cansado, olhou para o sol e viu que era meio-dia. Bem, ele pensou, preciso descansar.
Ele sentou-se, comeu pão e bebeu água, mas ele não se deitou, pensando que, se o fizesse, poderia adormecer. Depois de sentar um pouco, ele continuou novamente. No início ele caminhava com facilidade, a comida o fortalecera, mas havia ficado terrivelmente quente e ele sentiu sono. Ainda assim ele continuou, pensando: 1 hora para sofrer, uma vida inteira para viver. Ele percorreu um longo caminho também nesta direção, e estava prestes a virar novamente à esquerda, quando percebeu um buraco úmido. Seria uma pena deixar isso de fora, pensou. Linho ficaria bem lá. Então ele passou pela depressão e cavou um buraco do outro lado antes de virar a esquina. Paon olhou para a colina. O calor tornava o ar nebuloso, parecia tremer e, através da neblina, mal se viam as pessoas na colina. Ah! Pensou Paon, fiz as laterais muito compridas, devo tornar este mais curto. E ele seguiu pelo terceiro lado, pisando mais rápido. Ele olhou para o sol, estava quase a meio caminho do horizonte e ele ainda não havia percorrido 3 quilômetros do terceiro lado da praça. Ele ainda estava a 16 quilômetros do gol. Não, pensou ele, embora isso torne minha terra desequilibrada, devo voltar correndo em linha reta agora. Posso ir longe demais e já tenho muitas terras. Então Paon cavou apressadamente um buraco e virou direto para a colina. Capítulo 9. Paon foi direto para o morro, mas agora caminhava com dificuldade. Ele estava cansado do calor, seus pés descalços estavam cortados e machucados e suas pernas começaram a falhar. Ele ansiava por descansar, mas seria impossível se quisesse voltar antes do pôr do sol. O sol não espera por ninguém e estava afundando cada vez mais. Oh, meu Deus, pensou ele, se eu não tivesse errado tentando demais. E se eu chegar tarde demais? Ele olhou para a colina e para o sol. Ele ainda estava longe de seu objetivo e o sol já estava próximo da borda. Paon continuou andando, foi muito difícil caminhar, mas ele foi cada vez mais rápido. Ele continuou, mas ainda estava longe do local. Começou a correr, jogou fora o casaco, as botas, o cantil e o boné, ficando apenas com a pá que usava como apoio. O que devo fazer? Ele pensou novamente, eu compreendi demais e arruinei todo o caso. Não posso chegar lá antes do sol se pôr. E esse medo o deixou ainda mais ofegante. Paon continuou correndo, com a camisa e as calças encharcadas grudadas no corpo e a boca ressecada. Seu peito funcionava como um fole de ferreiro, seu coração batia como um martelo e suas pernas cediam como se não lhe pertencessem. Paon foi tomado de terror com medo de morrer de tensão. Embora com medo da morte, ele não conseguia parar. Depois de ter corrido tanto, vão me chamar de idiota se eu parar agora, pensou ele. E ele correu sem parar, aproximou-se e ouviu os basquirs gritando e berrando para ele, e os gritos deles inflamaram ainda mais seu coração. Ele reuniu suas últimas forças e seguiu em frente. O sol estava perto da borda e, envolto em névoa, parecia grande e vermelho como sangue. Agora, sim, agora, estava prestes a definir. O sol estava bastante baixo, mas ele também estava bem perto de seu objetivo. Paon já via as pessoas na colina agitando os braços para apressá-lo. Ele podia ver o gorro de pele de raposa no chão, e o dinheiro nele, e o chefe sentado no chão segurando seus lados. E Paon lembrou-se do seu sonho. Há muita terra, pensou ele, mas será que Deus me deixará viver nela? Perdi minha vida, perdi minha vida. Eu nunca chegarei a esse ponto. Paon olhou para o sol, que havia atingido a terra, um lado dele já havia desaparecido. Com todas as forças que lhe restavam, ele avançou, inclinando o corpo para frente, de modo que as pernas mal conseguiam acompanhá-lo com rapidez suficiente para impedi-lo de cair. Assim que chegou à colina, de repente escureceu. Ele olhou para cima, o sol já havia se posto. Ele gritou: todo o meu trabalho foi em vão, pensou ele, e estava prestes a parar, mas ouviu os basquirs ainda gritando e lembrou-se de que, embora para ele, lá de baixo, o sol parecesse ter se posto, eles na colina ainda podia vê-lo. Ele respirou fundo e subiu a colina correndo. Ainda estava claro lá. Ele chegou ao topo e viu o boné. Antes de sentar o chefe rindo e segurando os lados. De novo Paon lembrou-se do sonho e soltou um grito, suas pernas cederam, ele caiu para frente e alcançou o boné com as mãos. Ah, que bom sujeito! Exclamou o chefe. Ele ganhou muitas terras. O servo de Paon veio correndo e tentou levantá-lo, mas viu que sangue escorria de sua boca. Paon estava morto.
Os Bashkirs estalaram a língua para mostrar pena. Seu servo pegou a pá e cavou uma cova longa o suficiente para Paon dormir, e enterrou-o nela. 1,80 m da cabeça aos calcanhares era tudo o que ele precisava. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.